Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar de um assunto que está na atualidade, muito presente, né? Cada dia que passa, muito mais presente no tema dos gestores, né? Antigamente esse era um assunto somente ouvido falar para quem era da área de finanças, administração, contabilidade, e hoje cada vez mais está nas pautas das reuniões das empresas, por onde a gente passa. Qual é esse assunto? DRE. O que é DRE? É demonstração do resultado do exercício. Eu vou fazer um breve resumo, tá, da sua estrutura. Hoje a gente não vai focar na estrutura da DRE, ok? E sim, para que serve a DRE, o que ela pode trazer para as nossas análises e tomadas de decisões do dia a dia, ok? Como que é a estrutura da DRE? É a receita, né, operacional, tudo que a sua empresa ali vende ou presta serviço, né, gera uma receita, menos as deduções. O que são essas deduções? Cancelamento de venda, descontos, ok? Devoluções, e também para o Simples Nacional entra na parte dos tributos. Nessa primeira fase, receita menos deduções menos tributo, a gente acha a receita líquida, ok? Depois da receita líquida, a gente deduz o custo da mercadoria vendida. Aí a gente acha o seu resultado operacional ou sua margem de contribuição. Depois que a gente achar o seu resultado operacional ou sua margem de contribuição, a gente deduz as suas despesas fixas, variáveis, ok? E outras despesas, né, que envolva o seu negócio. Chegando aonde? No resultado operacional, que seja lucro ou prejuízo, ok? Essa demonstração é para empresas do Simples Nacional. Para empresas do lucro presumido ou do lucro real, tem algumas pequenas variações. Mas vamos para o mais importante. Para que serve a DRE? O que eu faço com a DRE? Everton, você poderia aprofundar nesse tema tão importante? Então, Daniel, de fato, quando a gente chega em algumas empresas e para fazer algum tipo de consultoria, ou empresa chega para a gente, são difíceis as empresas que possuem uma DRE estruturada e as que possuem não sabem o que fazer. Muitas delas acabam guardando daquilo dali como se fosse um livro, como se fosse uma recordação da sua empresa, e de fato não se utilizam das informações riquíssimas que possuem ali dentro. Quando a gente fala de DRE, a gente pode fazer uma série de análises. Primeiro, a análise mais básica, se a empresa se deu lucro ou prejuízo, como o Daniel falou. Mas, além disso, a gente consegue tirar outras formas de análise ali dentro. A gente tem a análise vertical, que é quando você olha para dentro de um próprio período, de um próprio mês. Então, se você está fazendo da de janeiro, você está olhando somente para janeiro. E você tem a análise horizontal, que aí você olha numa visão de tempo. Você consegue analisar um trimestre, um semestre, anualmente, no decorrer de alguns anos. Você consegue ver a evolução ou o decrescimento da sua empresa naquele período. Mas dentro da análise ainda vertical, Daniel, eu tenho algumas ponderações a se fazer, porque hoje, enquanto contador, a gente costuma ver muito análise somente fria do lucro ou do prejuízo. Minha empresa está mal ou está bem? Deu lucro, está bem, deu prejuízo, está mal. É um fato isso, porém a gente consegue tirar muitas outras informações dali. A gente consegue fazer uma análise até mesmo de uma precificação. A gente consegue ver a qualidade da venda daqueles seus vendedores. Imagina numa ótica que tem 100 mil de faturamento com 30 mil de descontos. Não é algo comum, né? Não é algo para você falar, ué, o que está acontecendo? Então, esse tipo de análise a gente também consegue ver dentro da DRE. Esse tipo de análise a gente consegue se aprofundar e começar a entender o porquê do desconto, por que eu tenho um faturamento alto, mas minha margem é baixa. Às vezes é um desconto exagerado. Ou por que meu faturamento é alto, mas não sobra lucro ou dá prejuízo. Às vezes está tendo muita devolução, muito cancelamento.
Isso tudo a gente analisa a estrutura de venda. Será que sua estrutura de vendas hoje condiz com aquilo que você deseja? Isso tudo é fundamental dentro da DRE, você consegue analisar. Mas eu vou seguir até mais, Daniel. Eu vou te falar que dentro da DRE, quando eu bato o olho numa DRE, eu sei se daquele preço está dentro de um esperado ou ele está fora. Como assim? Quando a gente olha a receita e olha seus custos, o seu CMV, que a gente já aprendeu isso lá em estoque, na aula sobre estoque, a gente consegue ver que às vezes o faturamento e o custo da mercadoria estão muito próximos. Você vê que tem lá 100 mil de faturamento e 70 mil de custo, 75 mil de custo, sobrando uma pequena margem de 25% para você pagar toda a sua despesa e ainda ter seu lucro. De fato, isso nunca vai acontecer. Quando você tem um custo muito avançado perante a sua despesa, sua precificação fatalmente está errada. Ou você compra mal, ou você precifica mal, ou você vende mal. Mas a gente sabe que tem algum problema ali. Não é possível que uma receita e um custo seja tão próximo. Dentro disso, a gente consegue fazer várias outras análises que são importantes para a gestão de uma empresa. Vamos ver se eu entendi, né, ao certo. No primeiro momento, quando a gente pega uma DRE, lógico que a gente analisa, primeiro de tudo, se deu lucro ou prejuízo. Porém, na primeira etapa, a gente já consegue visualizar o quê? Se está tendo muita devolução, ok? Isso a gente pode, descobre aí muitos problemas sérios dentro de uma empresa operacionais através do número de devolução, do percentual. É aceitável, não é aceitável? Né? Desconto. Eu tenho um bom vendedor. Será mesmo que você tem um bom vendedor? Dando ali descontos além do permitido, você tem a consciência desse desconto? Ou seja, então nessa primeira análise, no primeira parte ali da DRE, a gente já consegue descobrir muitas informações importantes, correto? Correto. Beleza. Vamos ver se eu entendi. Na segunda etapa da DRE, eu consigo ver o custo da mercadoria vendida. É um outro item muito importante. Ou seja, então, nessas duas etapas da DRE, a gente já consegue absorver, ter ali informações de muitos detalhes importantes, aonde que pode trazer um resultado não tão esperado, um resultado bem negativo. Então, quando a gente analisa a DRE, de cara, a gente já consegue analisar se o preço está correto, se as compras estão indo bem, se o vendedor está indo bem e até mesmo o fornecedor. Quando tem muita devolução, você pega lá, faz uma DRE só para lente. Poxa, tá tendo várias devoluções, vários cancelamentos. O que pode estar acontecendo? Será que é o fornecedor? Será que é a qualidade da lente? Será que não está adaptando direito? Então a gente já consegue fazer essa análise. Mas prosseguindo com as análises, a gente consegue fazer uma análise da própria gestão. Quando a gente olha as despesas dentro de uma DRE, a gente vê quais tipos de despesas estão se sobressaindo. Um exemplo, quando você tem muita despesa com marketing, com situações administrativas, eu tenho muita despesa com o custo de escritório, com produtos de escritório, com materiais de limpeza, insumos, você vê que a gestão não está indo bem. E isso é essencial, isso daí é crítico. Porque quando o problema é operacional, a gente mexe lá no chão, lá na fábrica, na venda, nos vendedores. Mas quando o problema é administrativo, a gente já tem que mexer com o dono. Por quê? É ali que a gente vai encontrar o real motivo daquelas despesas. Então, na DRE, a gente já consegue também ter uma noção se o problema é vendas, se o problema é operação ou se o problema é gestão. A gente já chegou a ter alguns casos aqui que chegaram para a gente no escritório, Daniel, de empresas que o custo, o resultado operacional era ótimo, o cara tinha uma margem, um markup, que o meio gosta de chamar, de 6.
O cara comprava a 20, vendia a 120. Era ótimo. Só que ele tinha uma despesa de 200. Então, assim, de nada adiantava ele ter margem. De nada adiantava ele ter um markup excelente. Se tudo aquilo dali que fazia na compra, colocava fora na gestão. Então, a DRE é um relatório riquíssimo, que não pode ficar a cargo dos contadores. Ele tem que ficar onde? Dentro da empresa para ser analisado pelos gestores. É o melhor lugar para uma DRE estar, ao lado do gestor. Talvez seja o relatório que a gente considera mais importante para um gestor saber e conseguir olhar de uma forma diferente. O que o Everton explicou, ele só explicou uma análise vertical, ou seja, de um determinado período, seja até mesmo o período corrente, como o mês anterior ou como qualquer outro mês, né, que você quer fazer como referência. Mas a gente tem uma análise também que é muito importante, que é a análise horizontal, que essa análise a gente já consegue pegar de um período determinado, seja do trimestre, do semestre ou do anual. É isso mesmo, Daniel. Quando a gente analisa uma DRE, a gente pode olhar só para dentro de um período, só para dentro de um mês específico, como pode olhar para a evolução daquela situação. Por exemplo, se a sua empresa está vindo, deu prejuízo um mês, no outro diminuiu o prejuízo, daqui a pouco virou, zerou, e daqui a pouco começa a dar lucro, é sinal que sua empresa está vindo numa crescente. As suas ações estão efetivamente sendo válidas para a sua empresa. Mas a gente tem situações que são inversas. A empresa às vezes vem de um período muito bom e aí o lucro vai diminuindo, e isso é o principal que o empresário menos vê. Por quê? Quando você começa com um período muito bom, um período lucrativo, a tendência é que seu caixa esteja bem. A tendência é que seu caixa esteja lá em cima. E aí o que acontece? A ilusão que está tudo bem. A empresa começa a decair, só que o caixa ainda está alto. O caixa ainda está mantendo, o caixa ainda está pagando, só que está saindo tudo do seu lucro. E você não consegue observar daquilo dali. Quando você observa, quando você já não tem mais caixa. Mas numa análise horizontal, você veria que há 6 meses você já está com problema, há 1 ano você já está com problema, há 2 anos você já está com problema, só que foi o seu caixa alto de um período bom que te segurou. Então, tanto a análise vertical, quando você olha para dentro do mês, quanto quando você olha para o horizonte, quando você olha numa extensão de tempo, é extremamente importante para o resultado excelente que a gente busca em uma empresa. Só mais um detalhe, né, onde que a gente conseguiu ajudar bastante cliente nesse momento, né, atual que estamos passando aqui, que é um momento do quê? De inflação. A gente teve um percentual de inflação considerável, muitas pessoas, para não deixar o faturamento, né, a receita da empresa cair, começaram a dar muito desconto ou mantiveram o seu preço. E o que aconteceu nesse período de inflação? Tudo subiu, tudo aumentou. Foi o que o Everton falou. Há 1 ano atrás, você vendendo 100 mil reais, você tinha ali 15 mil, 20 mil, 25 mil reais de lucro. E hoje, você vendendo os mesmos 100 mil reais, será que você tem lucro? Se tiver, tá ok. Mas muitos casos, né, a pessoa simplesmente ela foi usando do seu fluxo de caixa, né, dos seus a receber, né, a pessoa foi recebendo, suprindo o déficit de caixa dela com as vendas do passado. Só que ela não se atentou numa análise da DRE e viu que ela estava vindo no prejuízo por um período. E aí ela só foi prestar atenção nisso quando realmente faltou no caixa. No próximo vídeo, a gente vai estudar um pouquinho sobre lucratividade e rentabilidade. Vocês vão começar a entender a diferença de cada um, entender um pouco da necessidade de explicitar seus custos, suas despesas, de detalhar de uma forma
mais abrangente. Hoje a gente falou sobre o DRE, a gente falou sobre custo, sobre despesa de uma maneira um tanto quanto mais ampla, e no próximo vídeo a gente vai estar trazendo um pouco mais de detalhes para vocês.